Olá, hoje vamos fazer um passeio por São Leopoldo, meu convidado de hoje, natural raiz de São Leopoldo. Persistente, falante, ansioso, natural de São Leopoldo, filho do seu Francisco e da dona Mafalda, já é uma figurinha conhecida aqui na nossa Vale TV. Participa com frequência do nosso Estação São Léo. Pai do Nicolas é advogado, especialista em assessoria empresarial, direito de família, empresário imobiliário, sommelier, radialista na Rádio Visão do Vale. Hoje teremos uma conversa de peso com Leandro Franciscos Zambrano. Muito bem-vindo, doutor Leandro Zambrano, para essa conversa de peso. O prazer é todo meu. Esse Franciscos eu achei um toque fantástico, assim. Antes raro, agora nome de Papa. É verdade, olha só. Agora eu tenho o nome do Papa. É verdade. E com certeza, por um pai apaixonado por latim, chamado Francisco, botou o seu nome latinizado no filho. E por que tu não aceitou o Francisco e pronto, assim, Júnior, sei lá, filho? Não, porque eu acho bonito o Leandro Franciscos. Parece que já sabiam que eu seria um advogado. Desembargador, talvez, com esse nome, podia ter. Pois é, ia ser bonito, né? Desembargadores têm nomes bonitos. Pai e mãe chamavam o nome composto, assim, na hora de dar um pito, porque todo mundo que tem nome composto diz que era muito difícil até para eles. Quando era assim, Leandro, era uma bronca muito grande. Quando era Leandro Franciscos, eu não vinha. Porque aí a surra ia pegar. Alguém chamava Franciscos? Sim, o pai. O pai era o nome preferido dele? Não, ele chamava até pelo meu apelido. Mas quando vinha o Leandro Franciscos, eu já começava a pensar o que eu havia feito e o que tinham descoberto. Doutor, tem uma figura, além de muito presente, muito querida também, sempre verborrágico, muito falante, sempre com opiniões contundentes também, com a profissão jurídica, né? A academia ensina, sim. Mas também um cara muito plural, de muitas atividades na vida. Que ansiedade é essa de fazer muita coisa, hein? Curiosidade. Eu desmontava todos os meus brinquedos para ver como eles funcionavam. Eu não consigo ver alguém tocando algum instrumento sem eu saber como é aquela técnica. Então eu faço um estudo, uma aula de meio ano, um ano, pronto, é assim que se toca. E eu não evoluo naquele ensino. Então eu toco as primeiras músicas de violão desde os 8 anos de idade até hoje, de gaita, de flauta, de piano, mas eu sei como é a técnica, eu consigo conversar com quem lida com ela. Mesma coisa na mecânica, etc e tal. E eu não suporto não saber algo, principalmente nas áreas onde eu atuo. Vamos falar do direito. Eu tenho lá, me orgulho de ter aquela moda antiga, uma parede cheia de diplomas e certificados, porque eu não consigo imaginar de alguém falar algo que eu não saiba do que ele está falando. Então eu saio, aí entra a ansiedade junto com a curiosidade e passo a noite hoje no Google, antes em livros ou tentando pesquisar numa biblioteca, para saber o que era aquilo. Talvez seja uma insegurança. A gente eu preciso ter certeza do que eu vou falar, porque eu adoro dar opinião, verborrágico. Junto essa salada de fruta toda, talvez eu seja o suco. Como é que era no colégio? Isso funcionava bem, hein? Eu sempre tive notas ótimas, mas eu sempre fui um problema para a sala pela conversa, né? Isso é praxe, a minha mãe nos assistindo vai estar rindo, porque sabiam que os professores já sabiam. Então eu tinha que sentar no fundo da sala e os professores faziam uma vista grossa que eu levava um gibi ou um livro para ficar me distraindo, porque senão eu fazia logo os exercícios, estudava e já queria conversar com alguém. Eu não consigo ficar quieto, parado, eu converso sozinho. Eu dou discursos no banheiro, dirigindo. Então, doutor, o nome disso é outra coisa. Pois é. Falar sozinho. Eu fico pensando qual é esse limite, né? Meu psicólogo também pensa muito junto comigo isso. Mas, assim, eu sou um ser muito difícil de lidar por essa multifaceta,
De uma hora ser o cara técnico e sensato, a outra ser um artista que pinta, ou um bobo da corte que gosta de aparecer, tem a questão do ego. E todo mundo que tramita no direito ou na política, como eu, não consegue afastar seu ego. Isso é um ponto que quem disser que não está mentindo. Mas isso só é negativo quando chega a atrapalhar. Pois é, ego... qual é o limite disso, né? De querer ser o centro das atenções. De eu não gosto de fazer o que eu não faço bem. A gente é o centro do nosso universo. Porque eu gosto de fazer as coisas em que eu me saio bem para ser reconhecido como bom. E tenho medo de fazer coisas desconhecidas para que não apontem... Mas o Leandro não é tão bom assim. Tem estudos que falam sobre isso de crianças e jovens que são sempre de ponta, e os pais dizem, como é inteligente, e eles, ao invés de ter isso como estímulo, se bloqueiam. Olha, eu não vou fazer um concurso público, por que vão dizer se eu rodar? Isso te bloqueou em alguns momentos da vida? Muito, bloqueou demais. Eu nunca joguei futebol. Eu também não, doutor. Embora eu gostaria de jogar. Assim. E eu fui jogar vôlei porque eu vi ali que eu estava mais protegido, porque no vôlei todo mundo era ruim no Sinodal. E aí eles não iam notar que eu era ruim também, e no futebol iriam notar. Tanto que depois, quando eu passei assim a só ter o futebol como esporte, eu era o goleiro. Porque era quando ninguém queria. No gol ninguém reclama, porque se o goleiro sair, acabava o jogo. Então eu era o goleiro. Mas aí no vôlei, acabei me destacando, fui seleção gaúcha, enfim, mas também não dei continuidade, porque essa coisa de multifacetas te leva a desistir muito fácil de muitas coisas. Isso é um problema. Desistir ou cansar muito rapidamente? O cansar talvez venha junto com certas decepções de querer tudo muito rápido. Então eu tinha 16 anos, tinha opção, eu ia para Sojipa jogar vôlei ou eu já estava na Unicinos. Com 15 anos eu passei no vestibular da URGS e ainda estava no segundo ano de Sinodal, não podia cursar, fiz de experiência e passei. Aí eu fui com um super compromisso no terceiro ano, mas tu já passou, agora tu vai passar, a bomba nas costas, né? Felizmente passei na Unicinos, como eu tinha... O meu vovô era falecido hoje, pai do pai, o vô Domingos, ele era pró-reitor da Unicinos, eu me criei muito lá, ele era chefe da divisão industrial, Unicinos naquela época fazia suas mesas, armários, cadeiras. Eu tinha uns 10 anos, eu saía do colégio de tarde, eu ia lá correr na Unicinos enquanto ele trabalhava. Brincar, criança, correr no pátio, levar a carrinha, etc e tal. Então a Unicinos sempre me fascinou, com 16 anos... Ou eu ia para estudar em Porto Alegre e aí teria os gastos e os horários de estudar numa faculdade pública, que me fascina, e eu não fui, porque na Unicinos eu já tive logo de entrada a possibilidade de ser bolsista. Então eu comecei com 16 anos, eu ia de manhã e saía às 11 horas da noite da Unicinos, eu vivia lá. Parecia aquele filme americano, só não dormia porque não tinha um dormitório para ficar. E eu trabalhei primeiro lá no CPD da Unicinos. A Unicinos tinha 2 computadores. Imagina. Faz tempo isso, doutor. Fazia as listas de chamado, o resto tudo era manual. Né? Isso foi em 1990. E eu saí da Unicinos em 95 com 21 para 22 anos formado em Direito. E eu achava, estou com 47, achava que com 40 eu ia estar milionário. Ia processar todo mundo e etc e tal. E a vida não é assim como a gente sonha com 20 anos numa faculdade. E a gente começa a ter aquilo, não está dando aqui, mas eu gosto de carro, eu gosto. Todo mundo achava que eu ia fazer uma carreira na parte da informática, porque eu aprendi a ler e escrever fazendo programação basic, que eu queria jogar aqueles computadores que tinham 2K de memória. TK-85, a gente ligava no televisor com um gravador, fita cassete, e eu queria fazer meus joguinhos, MSX. Então qual eram as letras? MSX veio bem depois, CP400, né, MSX. Isso veio depois desse, o meu ainda era preto e brancos, esses já eram coloridos, né? Os gráficos já eram bem qualificados. Já eram bem qualificados. Não se compara com o que é hoje, definitivamente. Não. Por que escolher pelo direito?
E aí todo mundo achava que eu ia por ali. E eu fui fazer um teste vocacional. Eu posso errar o nome. Padre Maroco, talvez. Na Unicinos. Né? Ele era um precursor do Padre Chiru, que ficou famoso também, fazendo testes vocacionais. Naquela época a gente não tinha internet. O teste vocacional era algo assim grandioso. Hoje a gente pega qualquer coisinha num Google ali, marca ABC e ele faz um levantamento. E esse padre, depois eu repeti com o Padre Chiru, ele disse assim, eu vejo na minha frente muito claro alguém que fala em tribuna, etc e tal, é direito, é advogado, tu gosta muito de lutar pelo que é correto. Então eu imagino que eles tenham me visto como um promotor numa bancada, o que eu nunca fui. Depois, eu pensando e me reanalisando, eu acho que eles viram foi o meu lado político. Esse discurso, essa verborragia, isso tudo é uma indignação política, de querer se posicionar, de querer que as coisas sejam diferentes. Pode ser que isso tudo seja uma mistura de insatisfação com o que existe, com o que é criado. Hoje a gente tem uma internet que seria algo maravilhoso, mas é usada a maioria das vezes para algo inútil ou até criminoso. Nós temos aí ferramentas de celular que eu não sei até que ponto auxiliam. Vou fazer um breve relatório do que se passa na minha cabeça agora. Quando eu me formei para pesquisar jurisprudência, o que é jurisprudência? É um julgado de um caso semelhante lá pelo Tribunal de Porto Alegre, para servir de rumo do meu julgamento do meu caso. Eu saía de São Leopoldo, pegava um ônibus na rodoviária, um centralão, que a gente chamava. Quando tinha um dinheirinho sobrando, pegava o frescão, que tinha ar-condicionado, parava lá em Porto Alegre, ia até o tribunal, que era ali onde é o Palácio da Justiça hoje, na frente da Praça Da Matriz. Na Praça da Matriz, e entrava ali, ia lá para a biblioteca, pegava um cadastro de fichas, esperava um tempão, ia no corredor tal, prateleira tal, pegava um livro, lia tudo, é isso que eu quero. Separava o livro, ia para o Xerox, tirava a cópia daquilo, botava na pasta, fazia o retorno a São Leopoldo, foi o dia. No outro dia, botava aquilo com papel carbono numa máquina já elétrica de datilografia, mas eu tinha que digitar toda aquela decisão. Não digitava, a gente datilografava e transmitia tudo aquilo para minha petição. Esses 2 dias hoje eu faço em 20 segundos de pesquisa, cola e copia da internet. 30, vou exagerar, 2 minutos para comparar com 2 dias. A grande pergunta é, onde está esse tempo que deveria estar sobrando? Ele não existe, tá? Cada vez parece que falta mais tempo, né? Conversa com mais gente. Então isso tudo vem... E o dia nos consome. O WhatsApp, se eu ficar olhando para o celular, já comentamos disso em outras ocasiões, a gente simplesmente não produz nada. Doutor, mas essa tua inquietude te levou, por exemplo, a ser vereador na tua cidade, né? A ser vereador. Te brindou com um mandato, né, que tu pôdes assumir em algum momento. Te levou a ser procurador-geral do município, o advogado mais reconhecido no direito público por aquela gestão, responsável pelas atitudes do prefeito e seus secretários, né? Isso tudo te leva a uma intensa atividade social, política, econômica na cidade, uma cidade que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, e em vários quesitos do Brasil, né? Como uma figura proeminente e ativa. Isso já deve dar uma certa satisfação. Mas isso continua te gerando inquietude, e aí a política já não é mais esse meio, e agora o direito imobiliário, o empreendimento imobiliário, na verdade, né, o empresariado imobiliário vem te consumindo, vem te ocupando, vem te ocupando. Até onde vai essa inquietude? O que mais vem pela frente? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Dr. Leandro Zambrano. Ao longo dos últimos 117 anos,
Passamos e superamos muitas adversidades, mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado, o especialista, empreendedor imobiliário, Leandro Zambrano. Bom, a gente falando assim parece uma coisa até que casa uma com a outra, né? Um conhecimento do direito imobiliário, investimento em imóveis, mas aí a gente vai lembrar de artista plástico, sommelier, que mais, doutor? Já foi atleta da Seleção Gaúcha de Vôlei? Já? Comissário da Federação Gaúcha de Automobilismo. E eu sempre ressalto isso porque essa é uma coisa que eu gosto muito. Velocidade? É. Adrenalina? Motores. Sim. Cheiro de óleo, graxa, gasolina. A política foi uma coisa que desde cedo, desde muito jovem, Sim. ela te Isso cooptou. tudo tem a mesma origem. Porque eu fui criado, digamos assim, década de 80, ali, um final de um período de ditadura, onde eu detestava andar na Independência em São Leopoldo ou estar com amigos parados numa esquina e parar um camburão, seja da Polícia do Exército, do JM, que tinha a veraneio terrível, a azulona do Juizado de Menores, né? A Polícia do Exército, até a própria Brigada, e mandava, vamos circular e vamos andar, e não podia isso e não podia aquilo. E eu estudava no Sinodal. Provavelmente eu era um dos alunos mais pobres, como se alguém de Sinodal pudesse ser pobre. Né? Não me faço de coitado com isso. Mas perto dos outros, era o dono da empresa tal, dono tal, todos filhos de empresário, todo mundo de direita, todo mundo. E eu queria um mundo mais justo e sonhava com 1000 liberdades e me tornei um esquerdão, assim, aquele cara com a camiseta do Che Guevara. E naquela época surgiam intelectuais que eu gostava muito e eu acabei me tornando muito próximo de um comunistazinho. E amigos do PT na frente do Sinodal tinha a Faculdade de Teologia. Mas esse desprezo com que tu fala, ele não é um desprezo verdadeiro. Foi um momento importante da tua vida. Não, foi o que me norteou, inclusive, a saída da política. Por isso que eu estou citando ele. Então eu fui do Grêmio do colégio e eu brigava aquilo, não, tem que ser mais justo, tem que ser mais igualitário, o capital tem que ser distribuído. E eu sempre tive um sonho e concorri pelo PT 2, 3 vezes. Depois, quando assumi como vereador, eu já estava no PTB, que não deixa na teoria de ser um partido de esquerda. Fui procurador do governo Moa, que era PSDB, daí eu já estava lá de um outro lado. Mas eu sempre... Teoricamente social-democrata. Teoricamente, tucano lá no início social, né? Mas o porquê de tudo isso? Porque eu sempre tentei fazer com que as coisas fossem mais justas, que mais pessoas tivessem acesso. E aí, quando eu fui vereador, que eu assumi, eu notei que a gente, na política, com o cargo, tu consegue fazer efetivamente muito pouco pela sociedade, ou quase nada como vereador. E eu disse assim, qualquer um que tiver uma ONG, esse qualquer um não é demérito, é só para dizer que qualquer pessoa que abrir uma ONG faz muito mais por uma sociedade, tem muito mais utilidade do que eu, aqui na Câmara. Então, eu não preciso desse cargo para fazer coisas boas. E a gente começou a atuar, nós fizemos um movimento grande em São Leopoldo, meu colega e sócio lá, o Carlos Soares de São Leopoldo, que muito me acompanha, participou junto também. No Fórum de São Leopoldo, antigo, onde eu comecei, na João Correia, tinha uma obra muito grande logo no hall de entrada da Liana Brandão, que ela fez aquilo. Eu gostava muito, eu fui estagiário naquele fórum, da doutora Ana Cristina Nascimento. Eu trabalhei na Justiça Eleitoral lá antes de me formar, que ainda era ali naquele fórum, e aquilo foi depredado e ficou abandonado. E eu não acreditava que aquilo podia ser assim e mobilizei junto com órgãos, entidades políticas, governo do estado, governo federal e conseguimos cercar aquele prédio. Aquela cerca que tem lá foi proveniente desse movimento. Por que eu estou falando disso? Porque eu me apaixonei pelas artes plásticas quando eu fiz essa luta
pela Liana Brandão, fui reconhecido por ela em vida, ela esteve em São Leopoldo, me presenteou com obras dela, com livro autografado, que a gente tem exposto lá no escritório. Uma maravilha, eu vi que loucura, porque antes eu achava aquela imagem dela tudo borrado, que loucura, como é que alguém enxerga algo nisso? E com aquela convivência com os artistas, eles me ampliaram a visão, e eu disse, eu também gostei disso aí. E criei um relax de pintar. Hoje eu não tenho espaço onde ter tintas e quadros, mas eu gostaria muito de pintar. Esse é o lado artista. O outro lado daquele maluco agitado, é ligado com a velocidade. Então o pai tinha opalão, uma vez ele acordou lá na praia num domingo de manhã e o opalão dele estava desmontado todo o pátio da casa. Peguei uma revista Oficina Mecânica e fui desmontando. Não consegui montar, chamaram um mecânico, enfim. Ali eu comecei, eu tinha uns 15 anos. Ali foi o Leandro Francisco que entrou em ação. Isso, né? E aí foi aquilo e uma paixão por essa parte da mecânica e de montar, e depois com a injeção eletrônica juntou com aquela minha outra paixão que era a informática, então eu fui um dos primeiros a desenvolver injeções flex aqui, etc e tal, participei de muito nisso, coisas loucas da vida, dessas inquietudes. Isso tudo faz a gente gostar de artes, de música. O que tem ligado com artes e música? Cinema. Sou fascinado por filmes desde pequeno. Desde a primeira vez que eu fui ver o Superman do Christopher Reeve no Baltimore, em Porto Alegre, né? Então, aquela tela grande, o escuro, aquele som me fascinou. Junta isso tudo, hoje o que a gente tem junto com as artes? Uma boa comida, gastronomia. Nós estamos na moda gourmet. Tu também gosta de cozinhar, né? Eu tenho tentado aprender a cozinhar. Além de ser sommelier. Coisas fáceis para que pessoas como eu, que não sabiam nada, ou pessoas que não têm dinheiro durante a pandemia, etc e tal, de fazer uma receita complexa, possa inventar algo que se tem em casa. Então isso é eu criei muito específico agora para essa época da pandemia. E bebidas é uma paixão que foi surgindo, eu sempre tomava uísque, conhecia o uísque, o pessoal gosta de cerveja, eu já não tomava tanto, até que eu fui conhecendo o vinho. E fui me maravilhando com a história de cada uva, e entra aquela parte do advogado de gostar de história, da arte, do etc e tal. E o pessoal acha que eu bebo demais. Eu não bebo quase nada. Eu saboreio, eu degusto tipos de vinho, assim. Para estudar, para saborear volumes, eu não tomo, eu quase não bebo. É estranho isso. Mas eu fiz cursos, porque eu gosto também daí de saber a parte técnica das coisas. E é um hobby maravilhoso, ligado com terras, e aí a gente cai junto no direito imobiliário. Meu primeiro emprego como advogado foi numa imobiliária em Porto Alegre, na Gênesis Imobiliária, do meu amigo Fernando Lerman. E eu aprendi lá a lidar com o direito imobiliário. Então foi indo, e na construção profissional, imóveis acabam surgindo dentro do escritório de advocacia, seja no divórcio, seja numa cobrança, seja no inventário. E esse mundo, vou repassar para alguém vender, vamos repassar, é uma oferta, não é, vamos estudar isso aqui, se aproximou e surgiu a ideia também de criar a Agência Imóveis, onde hoje a gente está desenvolvendo um trabalho em todo o Rio Grande do Sul e ampliando para o Santa Catarina agora. Doutor, e onde é que entra a visão, o lado comunicador, que é muito proeminente em ti? Porque uma coisa é ser um bom orador, né? No direito, sim, em vários momentos é importante, né? Uma sustentação oral, que pese a maior parte não Sim. compor isso, né? Entra o lado orador do político, né? Mas o microfone é outro mecanismo, né? Ele pressupõe outras necessidades. Não necessariamente um bom orador será um bom comunicador num veículo de rádio ou de TV. É a visão criativa que entra mais do que a de orador? Como Eu estou tentando buscar na memória onde eu me lembro o orador primeiro. E eu fui um defensor, talvez ali foi a visão de advogado que viram. Que quando havia um problema naquele grupo de amigos, esse grupo elegia o Leandro Francisco a ser seu porta-voz. Tu vai na frente e fala. Era um embaixador, assim? Né? Eu lembro do colégio, problemas de colegas com professor, etc e tal, e ninguém queria falar, eu levantava a mão e
posso falar que aconteceu isso e isso, e eu era representante das turmas, e aí fiz no teatro, no Sinodal, super amador, óbvio, no colégio, mas ter que estar na frente, num palco, se apresentando para uma plateia, faz com que aquele medo na barriga seja controlado. Você vai perguntar, tu não tem vergonha? Eu tenho muita vergonha. Muita vergonha. E cada vez, mesmo quase 30 anos de direito que eu vou entrar para uma audiência, me dá um frio na barriga enorme, quase uma cólica. E aí eu sei lidar com isso e usar a meu favor. Isso não me trava, isso me faz ser preparado para o momento. E eu brinco, falando sério, que o dia que eu for para uma audiência e não sentir isso antes, eu vou parar de advogar porque eu perdi o interesse daquilo que eu estou fazendo. Então, falar para mim é uma dádiva que, sim, eu nasci com ela. Eu nasci com ela. E por que levar esse microfone de uma rádio, por exemplo? A rádio é um fascínio, né? A voz ser recebida. Acho que antes de querer falar na rádio, a gente tem que amar o que se ouve nas rádios. Eu ficava ouvindo de madrugada ondas curtas para captar rádios em línguas que eu não tenho a mínima ideia do que sejam. E ficar imaginando que uma pessoa longe consegue transmitir pelo ar aquilo, me fez estudar ondas e física para entender como chegavam. Que maravilha aquilo ali, porque eu venho do mundo analógico e os jovens hoje são do mundo digital. Quem consegue fazer essa transformação entende melhor o mundo digital, esse sistema de transmissão, etc. e tal. Tenho formações em informática e depois no curso de rádio sobre essa parte técnica, mas é fascinante poder ouvir alguém. Eu fazia meu trabalho de conclusão com 20, 21 anos, no laboratório do meu pai, depois que ele fechava, então começava umas 8 da noite até as 2 da manhã, ouvindo rádio onde tinha o Pato, né? Começava o programa do Pato. Jaime Cobstein. Eu adorava aquilo, aquela inteligência, e eu sonhava, já pensou que maravilha se um dia eu puder falar alguma coisa e as pessoas ouvir a minha voz longe assim? Né? E hoje a voz vai muito longe. O problema é que todo mundo tem um pouco de voz demais e isso se tornou um pouco crônico no mundo atual, porque todo mundo quer rebater e não precisa. Todo mundo e qualquer um. Não precisa. Tem gente que não merece, mas tem gente que não tem nada para dizer. Não se dá voz aos mortos, deixa eles ali. Cada um ouve o que quer, muda de canal, tem tanta opção hoje. É verdade. Então o fascínio da rádio, ele é assim o maior de todos. Eu agora estou acabando de escrever um livro, eu posto muita coisa na internet, participo aqui da Vale TV, participo da Rádio Visão, tinha em São Leopoldo o programa antes na Nova Progresso, mas a rádio, essa transmissão da rádio, da voz, poder sentar num carro e ouvindo voz e passear discutindo com alguém que não está te ouvindo, porque a gente faz isso, a gente rebate quem está falando na TV, a gente rebate o que se ouve no rádio. Não, né? Só o louco. Né? Eu tô fazendo que não com a cabeça. E aí, voltamos pro ego. Tu dá boa noite, então, pro Cid Moreira, pro William Bonner agora? Eu dou antes que eles. Quando ele faz a pose, eu já, boa noite. Eles é que me respondem. Que maravilha. Eles dizem pra mim. Tem espaço na política pra ti ainda? Tem, se for numa posição em que eu possa ser protagonista. Onde tu possa realmente fazer o que realmente fazer, que foi a frustração que eu saí de não poder ter feito e escutar algo que me machucava muito. Não de participar de política, porque chegar num lugar, se eu sou advogado e sou político, o teu cartaz já está ruim de arrancada. Não é esse problema. Mas eu sempre fui comunicativo, eu sempre cumprimentei todo mundo e ri para todo mundo em qualquer lugar que eu chegasse. E as pessoas, eu comecei a ouvir, é político, bem político mesmo, olha. E eu nunca fiz aquilo por causa da política, eu era assim, isso me machucava. Né? Então eu preciso mostrar que se eu voltar para a política, vai ter que ser para fazer algo. Eu já fui convidado para concorrer a presidente da OAB em São Leopoldo. E a minha resposta era, o dia que eu achar que quem está lá não está fazendo algo ou não está nos ouvindo, eu vou ser. Só para o ego não adianta, tem que ter uma utilidade. Então esse momento é o momento de ajeitar a minha vida, aprender melhor, ver como que vai estar essa nova política pós-pandemia e pensar voltar daqui uns 4, 8 anos aí, quem sabe, vice-prefeito,
Meu ego quer que eu seja prefeito. Eu dizia para o meu pai, desde que eu nasci, e escrevia, quando você quer ser, o que você quer ser quando crescer? Eu escrevia, presidente da República. E o Nicolas? O Nicolas é um tesouro na minha vida, faz educação física na Unicinos, trabalha com venda de consórcios, tem 20, ele é ano 2000, 20 anos, fez esse ano. Ele é um rapaz fora do modelo que se imagina hoje do jovem. Ele foi criado de uma forma conservadora, ele é muito respeitoso com tudo, nunca me deu nenhum tipo de problema. Ele namora firme, ele não vai a festas, nunca causou nenhum problema, dirige, nunca aconteceu nada. Eu fico pensando que se a missão de nós que o educamos, porque eu sou separado da mãe dele, e os avós dele muito tempo ficaram com ele também quando ele era pequeno, então ele tem uma influência muito grande de pessoas, além de mim. Esse mérito não é de longe exclusividade minha, mas todos esses que cercaram o Nicolas até agora e deram essa base para ele, podem morrer orgulhosos de ter cumprido a missão na Terra. Deixamos uma boa semente. Cheio de sementes, doutor. Ele é talvez a mais preciosa de todas, mas cheio de sementes. Adorei conversar contigo, doutor. Prazer enorme meu. Nossa, não consigo dizer como é bom conversar contigo. Hoje numa conversa de peso com o intenso Leandro Zambrano. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.